O choque elétrico nem sempre é encarado com a devida importância que deveria ter. Então, existem choques que não tem segundo choque, é só aquele. Oh. Então é isso que eu quero mostrar aqui hoje, que todo cuidado é pouco. Então no momento que você tem informação, que conhece exatamente os caminhos que a corrente vai percorrer e o estrago que ela vai fazer, você não terá mais desculpa para negligenciar nada a respeito de corrente elétrica. Todo cuidado é pouco e toda informação é importante. É impressionante como as pessoas acreditam muito mais em fake news ou informações completamente equivocadas, e as que são realmente corretas e importantes são deixadas de lado. E isso é muito perigoso. A princípio é muito mais fácil acreditar numa falsa notícia. Ela sempre é mais interessante, mais engraçada. Tem gente que acha engraçado levar um choque. Não tem nada de engraçado, é extremamente perigoso. Então vamos ver, como é que acontece um choque elétrico? O choque elétrico pode acontecer de várias maneiras. Uma delas é a pessoa se prontificar a mexer num circuito sem ter o devido conhecimento. A outra é o excesso de confiança. Não, eu não levo choque, eu não tenho esse problema. Comigo nunca aconteceu, nunca levei um choque, esse tipo de coisa. Não precisa luva, não precisa botar nenhuma proteção para isolar. Então tá aí. Então, os principais fatores que levam a pessoa a levar um choque elétrico é negligência, desinformação, desconhecimento total do que está fazendo. E o outro fator muito perigoso também é esse que eu falei, do excesso de confiança, né? A pessoa acha que ela está fazendo tudo certo, que não tem perigo nenhum com ela. Aí é que mora o perigo. Bom, agora nós vamos mostrar como é que ocorre o choque. O que é o choque elétrico, afinal de contas? O choque elétrico é uma sensação que a pessoa tem, né? Ela diz que sofreu um choque elétrico quando ela sente alguma coisa. Mas ela sente por quê? Porque uma corrente elétrica percorre o corpo dela. E aí é que está o negócio. Dependendo da intensidade dessa corrente, o caminho que essa corrente vai fazer, ou então até o tipo de tecido, a pessoa está com a pele mais fina ou molhada, já faz toda a diferença. Então, uma mesma tensão pode matar uma pessoa e simplesmente dar um choque na outra, dependendo das condições que circulou essa corrente. O que nós vamos demonstrar aqui? Tá? Vamos demonstrar na prática. Vamos pegar um multímetro e vamos medir a resistência que eu teria, por exemplo. Imagina que eu estou mexendo em dois pontos elétricos, esse ponto e esse ponto, e aqui tem uma tensão, e quando eu colocar os dedos aqui, vai haver uma circulação de corrente pelo meu corpo até chegar a esse ponto aqui. Então eu vou botar meus dedos na ponteira do multiteste para a gente ver que resistência é essa. Bom, aqui então eu vou botar numa escala. A escala que eu estou colocando aqui é a de 10K. Tudo que aparecer no instrumento vai ser multiplicado por 10.000. Então primeiro vamos ajustar o zero. Vamos ajustar o zero aqui. Ali, beleza. Agora eu vou colocar os dedos aqui e apertar com força. Então aqui, ó, numa pressão média, tá dando 30 vezes 10K, são 300K. Ou seja, eu estou oferecendo aqui para o instrumento uma resistência de 300.000 ohms. Depois nós vamos ver o que são esses ohms. Agora olha só, se eu apertar um pouco mais, eu consigo baixar, ó. Olha lá. Se eu apertar mesmo com força, ele já cai de 30 para 10 vezes 10,
dá 100K. Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu tenho aqui um resistor de 100K. Esse aqui é um resistor, ó, que vai fazer a mesma coisa que a minha mão estava fazendo, olha lá, ó. Tá? Então isso aqui vai representar para nós a resistência média de uma pessoa com a pele seca, que é o caso aqui. Agora eu vou mostrar para vocês que eu vou molhar a mão e vai mudar tudo. Olha só, eu peguei aqui água, estou molhando o dedo, vou molhar a outra mão, mesma coisa. Vou pegar o mesmo multiteste, olha lá onde é que ela vai. Ela chega a 50K. Cai para menos da metade, conforme a pressão que eu coloco aqui, cai para metade. E olha só, a nossa pele, ela é relativamente isolante. Então se a pessoa tiver um corte, ou se o que tiver energizado lá, a ponta que tiver energizada, atingir uma camada mais interna, ele vai dar uma resistência mais baixa ainda, provocando uma corrente maior. Ao se submeter a um choque elétrico, a pessoa vai apresentar sintomas diversos conforme o grau de corrente elétrica que circular através do seu corpo. Uma corrente de até 1 mA apresentará um leve formigamento. Essa sensação pode ir até os 10 mA. A partir de 10 mA, entre 10 mA e 20 mA, já aparece uma dor e forte formigamento. De 20 mA a 100 mA, acontecem convulsões e parada respiratória. De 100 mA a 200 mA, acontece já uma fibrilação, ou seja, parada cardíaca. Então, a partir desse ponto, já fica muito complicado a pessoa se salvar. Correntes superiores a 200 mA provavelmente causarão um óbito. Aqui vemos como é o símbolo do resistor. A unidade de resistência à passagem da corrente elétrica é ohm. Desta forma, aos resistores são atribuídos um valor ôhmico, que vem a ser o quanto esse resistor se opõe à passagem da corrente elétrica. A essa unidade costumamos acrescentar K, que vem a ser um multiplicador. Então, até 999 ohms, se usa 999 ohms, com aquele símbolo mesmo, ou 99, 100, 200, 900, R. Também se chama R. E a partir de 1000 se fala K. Aí se utiliza o K para tirar os zeros, né? Para não ficar um monte de zeros. Desta forma, 100K representa 100.000 ohms. 100.000 ohms é a resistência média de um ser humano com a pele seca. Com a pele úmida, pode reduzir em aproximadamente 10 vezes ou até menos. Para calcularmos a intensidade da corrente elétrica que passa por um ser humano no momento do choque, utiliza-se a primeira lei de Ohm, que é U igual a R vezes I, onde U representa os volts, é a diferença de potencial. R é a resistência que nós estávamos falando agora mesmo, e I representa a corrente que circula nesse circuito, que é medida em amperes e miliamperes, que vem a ser a milésima parte de 1 ampere. No caso desta fórmula, estamos simulando um choque de 220 sobre 10.000 ohms, ou seja, a pessoa já está com a pele úmida, e nesse ponto ela vai a 0,22 amperes de corrente, que é o equivalente a 22 miliamperes, que já é uma corrente alta. Aqui temos uma simulação do que aconteceria se pessoas fossem submetidas a um potencial na configuração de circuito série. Note que elas estão interligadas,
pelas mãos, não estão encostando em mais nada. Então, a primeira pessoa está ligada no potencial e a última da série também. Então, essa característica de circuito faz com que a corrente percorrida por todo o trajeto seja a mesma em qualquer ponto. Desta forma, tanto a pessoa que tem 100K de resistência, como a de 120, a outra de 100 e a de 160, e inclusive os fios, terão a mesma corrente passante por eles. Então aqui na simulação temos um potencial de 220 volts, 4 pessoas em série, interligadas pelas mãos, onde a de 100K vai receber uma tensão de 45,8 volts, a de 120K 54,9, a de 100K 45,8 e a de 160K 73. Vejam que, apesar da corrente ser exatamente a mesma entre todos os pontos, as tensões variam em função da resistência de cada elemento. Então aí está aquela afirmação que se fez anteriormente de que o que importa é a corrente, porque veja que aquela última pessoa está recebendo 73 volts e do lado dela 45, e no entanto elas estão levando exatamente o mesmo choque, estão submetidos à mesma corrente. No caso que estamos mostrando aqui, a corrente é relativamente baixa porque ela ficou dividida, porque é 0,45 mA, menos de meio miliampere. Então, provavelmente, na realidade, se fosse real esse circuito, essas pessoas teriam um desconforto, um formigamento, e não exatamente um choque, né? Seria um choque bem leve. Para você que chegou até esse ponto do vídeo, meus parabéns. Não é todo mundo que se interessa por segurança e por esses perigos que uma instalação elétrica pode representar na vida de uma pessoa. Valorizar a vida é uma coisa muito importante. Então, meus parabéns novamente. E eu vou aproveitar para pedir para você compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, porque é isso que nós precisamos divulgar, as informações corretas e os reais perigos que podem ocorrer com as pessoas por falta de informação e de cuidados. Então, a partir de hoje, eu conto com você para divulgar esse vídeo. Não esqueça de deixar um like para que o YouTube também recomende esse vídeo para mais pessoas, e até a próxima.